não é a cilindrada da moto e não é porque o motivo pelo qual você usa a moto. A palavra irreversível cabe muito bem, porque hoje 70% das pessoas que usam moto usam como ferramenta de trabalho e como meio de locomoção para o trabalho. Então não dá para mudar mais isso, tem que regulamentar. Aí tem que fazer mais coisas. Né? O poder público, aí, os 3 níveis, governo federal, estadual, municipal, tem que fazer campanhas permanentes, tem que rever todo o processo de habilitação, ele tem que ser muito mais contundente, justamente por conta do que você falou. Nós temos hoje 15 a 18 milhões de motos, mas temos mais de 40 milhões de veículos. Essa convivência, como você diz, é irreversível, e é mesmo. Portanto, nós temos que rever. No estágio que nós estamos, inviável. Manter a habilitação como está, manter a questão da fiscalização, poder público fiscalizando, que pouco fiscaliza, inviável. Nós estamos matando pessoas entre 18 a 30 anos, uma barbaridade, como se tivéssemos uma guerra inútil. É verdade. Então, tem que ser um projeto de governo, não é uma questão da associação dele, da minha, do teu programa. É um projeto de governo. Que governo? Governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. E não é só a questão da moto. Tira a moto fora. Sem moto, nós continuamos tendo uma criminalidade no trânsito que é um absurdo. Não há a menor lógica naquilo que está acontecendo. A moto só está fazendo com que a coisa pareça maior ainda. Então, vide a campanha que se fez e se faz necessária de respeito ao pedestre. Quem tem um pouquinho de bom senso entende que você pode ser condutor de um veículo, de uma moto, mas em alguns momentos você é pedestre também. Todos os momentos você Todos temos. De vez em algumas horas do dia você é condutor de alguma coisa. Então dá para entrar na cabeça de alguém que precise e que se faça. Você vê a falta de bom senso dos nossos, dos nossos amigos, de todos nós, vamos falar a verdade. Porque, afinal de contas, precisaria de uma campanha tão intensiva. Aí que só está funcionando. Por quê? Porque botou a mãozinha no seu bolso. Porque também, se não fosse por aí, não estaríamos usando o cinto, não estaríamos aí de olho na faixinha de pedestre. Você tem que usar todos os modos. Tem pessoas que aprendem ouvindo uma vez, tem pessoas que só aprendem depois de apanhar 10. Faz parte da sociedade, nós todos somos assim. Mas o poder público tem que ter campanhas, tem que ter projeto de educação e permanentemente. Isso não dá para fazer uma semana por ano ou em alguns fins de semana, coisas que valem. Tem que ser uma ação permanente. Nós temos que reconstruir os valores que nós demos e tivemos até recentemente com relação Vou falar uma vergonha que eu passei. Vou contar de público. Eu viajei, E aí eu fui atravessar uma cidade fora do Brasil. E estava o trânsito lá calminho, assim, uma cidade gostosinha, fui atravessando. Eu falei, o quê? Não sei se tem pedestre, Faixa de pedestre, se está mais para lá, se está mais para cá, quer saber? Eu vou olhar para um lado, para o outro aqui, vou atravessar, porque o que me interessava estava na minha direção. Coisa de gente sem educação. Ah, mas foi lindo. Um guardinha que saiu não sei de onde, apitou, fez a carraria toda parar, me chamou a atenção, na cara de todo mundo, passei uma vergonha. E aí, para eu explicar para ele que eu era turista, que eu não sabia onde estava, não sei o que, não deu nem tempo, voltei quietinha, baixei a cabeça e saí andando. Falar o quê? Mas por quê? É um país que pune, é um país que cuida da vida e que exige. Liane, pegando esse gancho seu, essa campanha do pedestre está cometendo alguns erros. Primeiro, dizer que é uma lei nova e não é uma lei nova. Só chama lei municipal, você está querendo fazer é uma lei federal. É do Código de Trânsito, já está em vigor, já devia ter sido feito há muito tempo. Está em todos os códigos, desde 1941. Exatamente, então dá a impressão que agora é uma lei nova. Não é. Então é o primeiro erro. O segundo erro é dar ao pedestre a sensação de que ele pode atravessar em qualquer momento e não pode. Isso. Nós temos 2 ações transitadas e julgadas, onde o juiz condenou o pedestre atropelado pelo motociclista a indenizar o motociclista porque ele estava atravessando fora da faixa. Então é preciso dizer, o pessoal fala muito de Brasília, o doutor está sempre lá, Brasília é o seguinte, onde não há retenção semafórica, quando você se aproxima de uma faixa de pedestre, muitas vezes você não precisa nem fazer o sinal. Mas deve sempre. Quantas vezes eu estava atendendo o celular, distraído ali, eu me vi obrigado a atravessar por causa da gentileza. Alguns lugares você precisa fazer o gesto. O senhor, por favor, aonde não tem retenção, não pode andar também falando ao celular. O senhor pode também se distrair. Sim, mas eu estava no... Eu errei lá fora, o senhor errou aqui no Brasil mesmo. Eu não estava atravessando, eu estava realmente andando
né? E ele respeitou. Aí aí ele respeitou. Quando eu me aproximei da faixa de pedestre, aí eu acho que ele me viu na faixa de pedestre, ele parou. Entendi. Eu não ia atravessar, mas ia atravessar por respeito a ele também. Agora, onde não há retenção semafórica em Brasília, se você for atravessar quando o semáforo não estiver favorável para o pedestre, vai ser atropelado. O Código de Trânsito orienta, e a gente bate muito em cima disso para o motociclista, é que você estando numa retenção semafórica e o semáforo abrir para você, condutor, se tiver um pedestre terminando de atravessar, você tem o dever de esperá-lo. Não ele começar a travessia quando o farol abriu para o motorista. Entendi. Então a campanha não está pegando esse ponto e eu acho que é um equívoco. Ah, é bom falar. Agora, voltando à questão da engenharia, primeiro... Não, só um pouquinho do semáforo, porque Sim. nós fizemos no Jornal da Câmara uma matéria interessantíssima, chamado, você sabe o que é uma botoeira? Ninguém sabia o que era botoeira lá, que é aquele botãozinho que você aperta para sinalizar, não é? Para inverter sincronizar o fluxo, você o semáforo dos automóveis com o seu, para que você possa atravessar em segurança e eles tenham tempo de frear com segurança. O povo não sabia o que era botoeira. Então, você acredita? Essa questão que você colocou é importante, porque uma vez eu estava no Correio, era a minha vez, e aí me chamaram, veio uma senhora com esse negócio de direito dos idosos, e ela queria que a atendente do Correio deixasse de me atender para atender. Ela acabou de chegar. A senhora falou, a menina do Correio falou, olha, a senhora é a primeira a ser atendida, mas depois dele que já está sendo atendido. Então esse negócio de direito é muito importante, as pessoas de direito e o dever. Então eu tenho o dever de pedir a passagem, e aí o semáforo vai ficar favorável para mim enquanto pedestre, e vai ter o semáforo para que o motorista pare. Essa é uma questão importante. Agora, voltando só para a questão da engenharia, nós temos uma norma internacional que rege a construção de vias em todo o mundo, a STM. Essa norma de 1960, no tempo a motocicleta era muito incipiente, o número de motocicletas, e não foi feito estudos técnicos sobre o comportamento da motocicleta na via. Acontece que hoje, com 250 milhões de motocicletas no mundo, essa norma ainda não foi alterada. Nossa. Agora a norma europeia vai trazer algum capítulo sobre o comportamento da motocicleta na via. Então, muitos dos acidentes nós podemos admitir que é culpa da via que não é apropriada para motocicleta. O Departamento de Estradas e Rodagens detectou 1.400 pontos de vulnerabilidade nas rodovias brasileiras, vulnerabilidades para acidentes. Esse é um aspecto. Sobre a questão da questão motorista, motociclista, está faltando fiscalização. O artigo 196 diz que o motorista, o condutor de moto ou de carro, deve sinalizar com antecedência a manobra. Faça uma reportagem, vocês vão para a via e vê quem que muda de faixa e dá seta com antecedência. Então você quer uma notícia para você aí ficar mais estarrecido? Sim. São Paulo se usa mais seta do que em qualquer outro lugar do Brasil. E usa pouco. Agora você imagina no Rio de Janeiro, você imagina em outras cidades como essa. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o retrovisor dos automóveis, principalmente o retrovisor direito, tem um grau de convexidade altíssimo. Alguns automóveis têm um alerta em inglês, cuidado, os objetos estão mais próximos do que aparente estar. O motorista olha o retrovisor, vê a moto, ele faz uma leitura da distância da moto, mas a moto está mais perto do que ele pensa que está. Uma moto a 60 km por hora percorre 16 metros por segundo, gasta 30 metros para fazer a frenagem. Então, se a moto está a menos de 30 metros do automóvel, ele não consegue parar. Por isso que é importante que ele tenha esse cuidado, o motorista sinalize com antecedência para que o motociclista possa reduzir, para que ele possa fazer a passagem. Claro que o motociclista tem que ter educação de também dar a passagem, porque às vezes o pessoal só quer passar. Está faltando Deus na vida das pessoas, porque é um egoísmo tremendo. Não, é um estresse. O motorista quer atravessar em qualquer lugar, o motociclista quer... E todo mundo querendo fazer tudo, fica difícil. Tem que ter harmonia, tem que ter respeito. E senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu falar um pouquinho que eu tenho aqui em mãos. Denatran Responde. É uma cartilha, gente, voltada para a convivência do motociclista. Nós temos no site da associação o Abram Responde, que é para associado ou não que tiver dúvidas sobre legislação de trânsito, a gente responde. A gente pegou 60 perguntas mais recorrentes e a gente percebeu que o grau de desconhecimento da legislação é enorme. Apresentamos uma proposta para o Denatran comprou a ideia e foi feito 1,5 milhão dessa cartilha, 60 perguntas e respostas básicas sobre legislação de trânsito para motociclista. Existe multa para escapamento barulhento? Existe? Sim.
Está no Código de Trânsito, Sim. Tem um nível máximo. Acontece o seguinte, Vou falar pro meu vizinho. Hoje é muito comum as pessoas comprarem moto e trocar o escapamento. Só que diferente do automóvel, em que eu posso colocar um escapamento similar, no caso da moto eu não posso. Por quê? Porque existe todo um processo no CONAMA, que é a questão ambiental, e a moto ele emite uma maior poluição que o automóvel. Então o escapamento da moto tem que ser homologado dentro de regras e não pode trocar o escapamento, a não ser que ele faça com a aprovação do Detran. E muita gente troca, porque eu gosto do ronco barulhento, ele pode ser multado pelo grau de ruído e pelo grau de emissão de poluição. Outro que eu tenho aqui em mão são os 10 mandamentos do motociclista. Esse aqui também... São 12 mandamentos, você baixou 2 aí. 12. 12. Os 12. Nós temos o programa de prevenção de acidente com motocicleta, e a gente acompanha as ocorrências de trânsito envolvendo o motociclista, e a gente detectou 12 pontos que, se o motociclista ficar atento... Pelo menos esses, né? Pelo menos esses básicos, ele não se envolve em acidente. E funciona. Nós implantamos o programa em algumas empresas, por exemplo, empresas de entregas rápidas, e nós temos empresas de entregas rápidas em São Paulo que tem mais de 200 motoboys e que estão há mais de um ano sem ocorrência de trânsito, mostrando que a conscientização e a educação de trânsito e o estímulo à segurança no trânsito dá resultado. E começa pelo empresário. Com certeza. E esse eu acho que é o aspecto importante que o Pimentel levantou, viu, Liliane? Porque parte do problema está no motociclista que foi mal habilitado. Está no motociclista que não entende a necessidade de manutenção adequada do veículo. Os equipamentos de segurança. Isso. A via que não é bem construída, bem mantida e bem sinalizada. Tá bom. Mas tem um pedacinho importante, que é o cidadão que emprega essa meninada e impõe condições malucas. Vou contar mais simples. Eu estava em Guarulhos, o avião tinha um cidadão na minha frente e de repente atendeu o celular e disse: meu voo sai daqui 25 minutos. E eu preciso desse papel agora. Falei, bom. Aí ele desligou o telefone e eu falei: de onde que vem o motociclista? Ele falou: o meu escritório é na Avenida Paulista. Da Avenida Paulista em Guarulhos são mais ou menos 30 quilômetros. Se fosse Congonhas, talvez. É absolutamente impossível. E por um acaso nós íamos no mesmo voo. Chegou um rapaz lá. Claro, não fui entrevistar nem nada. Convida, né? Mas é inconcebível que alguém coloque a vida de uma outra pessoa para atender. Não é possível, sabe? Então, e não vai fazer para ver se não perde o emprego. Mas é que tá. O empreendedor, esse empresário, esse é um cidadão que tem muito a ver com o número de mortos. Hoje em São Paulo é 1,4 motociclistas morto no local. Depois mais um e pouco é morto em 24 horas. Faltou dar informação aqui, que eu acho importantíssima, sobre as cartilhas, como fazer para adquiri-las. No caso da cartilha dos 12 mandamentos, entrar no site da Abram, www.abrambrasil.org.br. Você pode pedir ela impressa ou você ter acesso ao arquivo, fazer o download. E a no outra caso também. do Denatran Responde Motociclista, entrar no site do Denatran, né? Não sei se ainda temos, mas eles prometeram que vão fazer mais, porque afinal de contas... Mas ele acessa qualquer uma das coisas. Eu acredito que deve ter o download lá também. E é um material que está disponível também lá. Se não conseguir, entra no site da associação, faça o pedido e a gente vê o que a gente pode fazer. Adoraria ficar falando mais, aprendendo mais, e você em casa também, porque, na verdade, tudo aqui é com desejo que possamos conviver de forma educada, sociável, respeitosa no trânsito, porque é isso que se espera de uma sociedade, porque todos nós precisamos um dos outros, não é assim? E que, de alguma maneira, a gente quis aqui do clipinho eletrônico mostrar para vocês que existem pessoas que se mobilizam em prol dessa paz no trânsito, que é o caso aqui. Eu quero agradecer a participação do Ailton Brasiliense Pires, que é presidente da ANTP, que esteve conosco, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos. Muito obrigada, pela participação. E também o Lucas Pimentel, que é o presidente da Associação Brasileira de Motociclistas e membro do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A gente pode fornecer algum site eletrônico de vocês? Vamos lá? Pode falar. Abram, Associação Brasileira de Motociclistas, www.abrambrasil.org.br. Obrigada, viu? E o da ANTP é www.antp.org.br. Eu que te agradeço.
Nós é que agradecemos o carinho e a atenção de vocês de casa também, que o Clipping Eletrônico sempre é preparado com muito carinho, muita atenção às questões do nosso dia a dia. Eu te espero, até o próximo programa. Tchau!